Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você está feliz? Bom dia, paz do Senhor. Dá um sorriso para quem está do seu lado aí. Diga a paz do Senhor, a paz de Cristo. Dá um abraço. Eu sei que o curitibano, o brasiliense também não gosta muito, não. Já fica olhando, pastor, ó, vou fazer isso não, mas dá pelo menos para quem você conhece aí, tá? Bom demais estar com vocês. Que honra, que privilégio estar com vocês. Para mim é meu Deus, um motivo de celebração ao nosso Deus. Aproveitar que alguns estão em pé, abra por favor a sua Bíblia. Depois antes de introduzir a palavra, eu agradeço aqui a Êxodo capítulo 41, o versículo é o 32. Êxodo 41, versículo 32. Aleluia. Quantos irmãos estão a procurar o versículo? Eu sei que o certo, o protocolo, é eu falar do pastor da igreja primeiro, mas eu vou numa ordem inversa aqui primeiro, tá bom? Quero cumprimentar os meus amigos pastores que estão aqui, né? Pastor Clóvis, muito obrigado pelo convite. Isso é uma bênção na minha vida, desde o ano retrasado, né, que eu vim aqui, um carinho muito especial pelo Senhor, para a sua família, o Paulinho, o André. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, tá bom? Prazer grande estar com vocês, tá? Deus abençoe, mano, Deus abençoe imensamente, que Deus possa te abençoar. Só veio Cleiton na minha cabeça, mas eu sei que não é Cleiton. Cledson, Cledson, né? Ele é um dos componentes da alcateia, dos lobos, né? Eu tenho um amigo, o Lobo Júnior, né? Que é da aeronáutica também. Está lá no Canadá hoje, grande pregador do evangelho, que é irmão dele. E aí eu brinco, isso aqui não é uma família, isso é uma alcateia, né? Deus abençoe, Cledson. Deus abençoe em nome de Jesus. Joey, Deus abençoe. Amanda, Deus abençoe. E agora sim, meu amigo Jarmute Jordão. Irmãos, na minha opinião, dos nascidos de mulher, esse camarada é o maior. E a pastora Débora ainda posta um negócio que teve uma criança aqui. É por isso que eu falei que eu vou demorar, então. Por isso que eu inverti. Ó. A pastora Débora posta um negócio de um irmão falando com uma criança, né? Um membro aqui da igreja falando com uma criança, falou assim, quem foi que batizou Jesus? Aí a criancinha falou assim, pastor Jarmute. Eu falei, tá vendo? Ele é o João Batista. Até as crianças sabem, gente. Não é possível. Esse homem sobe no púlpito, irmãos, e me dá uma palavra de oferta dessa. Na minha cabeça, veio assim, para que esse cara me chama, rapaz? Esse cara não precisa de ninguém, rapaz. Mas é graça na vida dele. Mano, Deus abençoe. Você sabe como que eu torço por ti. Se precisar de alguém para chorar contigo, mas principalmente para celebrar contigo, você pode contar comigo. As tuas vitórias sempre foram as minhas, né? Pode contar comigo, que no dia que você estiver celebrando, festejando, eu estou do teu lado para festejar, porque você é um grande amigo, um grande homem de Deus. Débora, Deus abençoe, né? Igualmente, tudo que eu falei para ele serve para ti, você sabe muito bem disso. Deus abençoe, vocês moram no meu coração, tá bom? Muito obrigado. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Gênesis 41, versículo... Eu falei Êxodo? Perdão, queridos. Ai, meu Deus, sabe o que é isso, né, irmãos? Jesus. Eu falei Êxodo, não foi? É porque Êxodo é a palavra da noite. É Gênesis, querido, é Gênesis. Gênesis 41. Êxodo só vai até 40, Gênesis que vai até 50. Oh, meu Deus do céu, só eu. Gênesis 41, versículo 32. O pessoal da mídia deve ter ficado perdido, né? Os irmãos devem ter falado, esse pastor está doido. Meu Deus do céu. Glória a Jesus. Mateus, Deus abençoe, filhão. Tá? Deus abençoe, honra estar contigo aqui. Tá? Você...
Camila, Deus abençoe vocês. Né? Só os vejo cantando, ministrando, né? Na sede eu estou de vez em quando lá, e aí eu os vejo ministrando, mas eu nunca tive tanto contato assim com vocês. É uma honra muito grande estar com vocês, tá bom? Deus abençoe. Gênesis 41, 32, agora sim. Eu vou ler ali que fica mais fácil para mim. O sonho foi duplicado 2 vezes, e no hebraico está exatamente assim, irmãos, duplicado 2 vezes. Eu acho muito interessante, né? A Bíblia ela é fantástica. A Faraó, porque essas coisas são determinadas de Deus, e Deus se apressa a fazê-las. Só esse versículo, volta aí, por favor. O sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada de Deus. Determinada de Deus. E Deus se apressa a fazê-la. Podemos assentar, por favor. Obrigado. Queridos irmãos, o texto que nós temos é um texto muito simples. Não é um texto complicado. Esse texto, ele fala da interpretação de José diante de Faraó, da interpretação que Deus deu a José aos sonhos que Faraó teve. Né? Você se lembra muito bem, um dos sonhos é uma questão de uma espiga, né? Uma espiga frondosa e uma espiga mais raquíticazinha. Mas a outra, vacas gordas e vacas magras, né? Que virou até uma expressão muito popular, né? Eu estou nas vacas magras, né? No tempo das vacas magras. Ficou muito mais popularizado que as espigas. Mas, afinal de contas, esse sonho ele foi duplicado. Faraó tem um sonho que ele é repetido. Né? Repetido. E essa repetição tem só uma interpretação. Tá? E aí, José, ele começa a falar exatamente dessa questão de que o sonho foi duplicado, foi repetido por um propósito. Aqui nós temos uma chave de interpretação bíblica. Aqui nós temos uma chave hermenêutica. E como é que ela é construída? A teologia ela é construída. Ela é construída através dessas observações. É claro que não fui eu que fiz essa observação em primeira instância. Óbvio que não. Isso já vem sendo construído de muito tempo. Né? Isso já é referenciado por autores, por teólogos. Mas como que a teologia ela é construída? Ela é construída a partir do momento que você identifica uma chave de interpretação. Essa chave ela tem que se repetir em cada espaço da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Como que foi solidificado a teologia da salvação, teologia sistemática da salvação? Começou a olhar os textos que falavam de salvação, separam esses textos, e separados esses textos, eles começam a construir essa teologia. Porque você percebe que a narrativa bíblica, ela vem através de lei, através de poesia, através de profecia, e cada evangelhos, história, né? Lei, história, poesia, profecia, evangelho, história novamente, agora do Novo Testamento, doutrina e profecia do Novo Testamento. Então você observa que cada parte da Bíblia Sagrada tem uma forma de interpretar. Você não pode interpretar os conselhos que são dados a Provérbios. Escute, em nome de Jesus Cristo, não confunda. Eu não estou falando que não são inspirados. Toda palavra é inspirada. Porém, a forma com que você observa um texto em Provérbios, ou um texto na poesia, ela não pode ser encarada da mesma forma que a doutrina. Da mesma forma que Paulo está falando. Por quê? Porque Paulo dá ênfase a direcionamento da igreja. A poesia dá ênfase normalmente à poesia. Se ele está adorando a Deus, como no Salmo, ele está vislumbrando a glória de Deus. Então, aquilo é uma poesia, aquilo é um cântico. Aquilo é uma forma de adorar o Senhor. Os dois textos são inspirados. Então, por favor, não me diga que um é mais importante que o outro.
Os dois textos são inspirados. Mas a forma de você enxergar o texto é uma forma diferente. Claro que tem que ser diferente. Então, para a teologia, e isso quando você vai interpretar o texto, você tem que correlacionar. O que é correlação? A verdade que você está falando tem base na Bíblia Sagrada? Tem. Se tem base na Bíblia Sagrada toda, você começa a dizer, isso aqui está firmado, isso aqui está entendido, isso aqui está consolidado, e isso aqui não move, isso aqui é fundamento, isso aqui é doutrina, isso aqui é caminho para nós, isso aqui é verdade para nós. Como eu falei, esse texto é uma chave de interpretação. Se Deus está repetindo o sonho, e aí disse José, é porque, em primeiro lugar, é um propósito de Deus. E, em segundo lugar, ele tem pressa. Ele se apressa em fazê-lo. Então, desta forma, a gente começa a observar que algumas coisas repetidas na Bíblia Sagrada, e aí, para eu sustentar isso, eu teria que trazer lei, eu teria que trazer poesia, eu teria que trazer, talvez, profecia, eu teria que trazer evangelho, eu teria que trazer doutrina, para eu sustentar que essa chave, ela é uma chave que vale para a Bíblia toda e que pode ser aplicado na sua vida sem problema algum. Sem problema algum. O problema é quando nós fazemos uma regra tirada de um texto e ainda falamos toda vez. Aí, meu amigo, porque Deus não cabe em toda vez. Você já percebeu isso? Irmãos, Deus já embolou a ciência de tal forma, para dizer, para mostrar que Ele é Deus, de tal forma que você fica abismado. Você lembra da classificação que você estudou lá dos animais, lá da biologia? Você se lembra bem? Mamíferos. E aí você tem as aves, e aí você tem as... Vocês lembram disso? E aí os homens colocaram tudo dentro das caixinhas, tudo bonitinho. Falou assim, não, tem pena é ave, botou ovo é ave, não, ou é réptil, né? Por réptil também pode. Mas, bom, anfíbio, o que é um anfíbio? Ele tem uma vida dupla, ele mora um pouquinho aqui na água e tem uma parte da vida que é fora da água. Ok, e ele, peixe, como é que é peixe? Peixe é fácil. Peixe está dentro da água, tal. E aí, amados irmãos, há pouco tempo atrás, descobriram, exatamente, pastor Joey, descobriram o ornitorrinco. O bichinho, ele nada, ele tem um bico de pato, ele põe ovo, e ele mama, e ele é mamífero. E aí os homens falaram, e onde encaixo esse? É Deus olhando e falando assim, eu não entro nas regras de vocês. É vocês que entram nas minhas regras. E, amados irmãos, isso está nesse versículo, porque ele fala assim, Deus se apressa. Quando José está falando Deus se apressa lá em Gênesis, que não é Êxodo, irmão, já falei várias vezes. Não é Êxodo, é Gênesis. E lá em Gênesis... Lá, aí foi, só para você ver se vocês estavam prestando atenção. Lá em Gênesis, quando Deus vira e fala assim, quando José, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala no texto que Deus se apressa, o que tem na primeira linha de interpretação? Deus tem pressa. Só que Deus não tem pressa. Como assim, pastor? O senhor vai dizer que na Bíblia... Não, calma aí. Calma aí. Olha bem. Existe uma dimensão... Não sei se... Ok, vou usar esse exemplo. Vamos lá. Uma dimensão é uma linha, concorda comigo? Uma linha. Duas dimensões é um plano. Conjunto de linhas faz um plano. Toda linha cabe dentro de um plano. Não importa se a linha... Linha, irmãos, linha. Não é linha de costura. A linha que você desenha. Linha, uma reta. Isso, uma reta.
toda reta ali cabe dentro de um plano, né? Cabe dentro de um plano, porque a dimensão do plano, ela pode conter todas as linhas. Se a linha estiver assim, você tem um plano aqui, vários planos, pode conter essa linha. Se você tem uma linha assim, tem um plano assim, entendeu? Plano seria duas dimensões. Aqui, duas dimensões. A linha seria o meu marcador de página. Então, o meu marcador, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, a Bíblia vem para cá, o plano absorve. Eu estou na terceira dimensão. Eu tenho tanto comprimento, como largura, como profundidade. A largura está um pouco grande, mas tem. Né? Dá para perceber que eu tenho largura. Nós estamos em 3 planos. Então, eu consigo dominar um plano, uma dimensão da linha, e eu consigo, no terceiro plano, dominar a dimensão do plano, na terceira dimensão. Em 3 dimensões. 3 dimensões é fácil. Você olha o canto da parede, você enxerga as 3 dimensões. Okay? Você enxerga 3 dimensões. A dimensão tempo, Deus está fora dela, Ele domina a dimensão de tempo. Deus está fora desse tempo. No princípio, Deus. Então, a primeira coisa que Ele criou foi o tempo. No princípio. Deus criou o tempo antes de tudo. E a física prova isso. Deus criou tempo, depois Deus criou espaço. No princípio, Deus criou céus, espaço, dimensão. E depois Ele cria terra, matéria. Essa é a sequência lógica da física. Se tiver algum físico aqui, vai explicar isso muito, muito melhor do que eu. Deus cria tempo, depois Ele cria espaço, depois Ele cria matéria. No princípio criou Deus céus e terra. No princípio, tempo. Criou Deus céus, espaço, terra, matéria. Ok. Igualzinho está lá na física. Igualzinho. Então, Deus, Ele cria o tempo. Então, Ele não está limitado no tempo. Eu me lembro muito bem que na minha juventude, na infância do pastor Jarmuth, né? Vamos colocar as coisas no devido lugar. Né? Na infância do pastor Jarmuth, nós somos da mesma geração, irmãos, mas ele era bem mais novo, né? Bem mais novo. Né? E claro, louvado seja Deus, que o Senhor tem levado um homem que se dedicou a vida toda ao Evangelho. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas, amados, lá na minha juventude, levantou-se 2 conceitos. Um de Kairos e um de Cronos. 2 palavras do grego que dizia Cronos é o tempo do nosso relógio. Kairos é o tempo de Deus. Parece que Deus está dentro do Kairos, mas Deus não está dentro do Kairos. Kairos é o tempo de Deus influenciar no Cronos. Mas o relógio, Deus não tem um relógio no pulso dele que marca a hora em Cronos, não é em Kairos, melhor dizendo. Não é isso que queria dizer. Queria dizer que existe um tempo, como o dia de hoje, que hoje é dia X, do mês X, do ano X, do ano Y, mas que Deus tem um momento de influência. Momento de influência. E aí eu lhe digo como que Deus trabalha com o tempo. O tempo é como se fosse uma dimensão para Deus. Uma linha. E Deus domina essa dimensão. Deus está fora dessa, assim como espaço. Assim como espaço, Deus está fora desse espaço. Deus domina. Deus olha para lá e é futuro. Deus olha para lá e é passado. Deus olha para aqui e é presente. Ele não determina o caminho, mas se eu tiver uma formiga aqui, e se tiver açúcar ali, eu já consigo ver, irmãos, isso num exemplo muito pobre. Eu já consigo perceber qual é o caminho da formiga. William. Deus, Ele olha lá de cima, e olha e fala, eu já sei o caminho do William, eu já sei o caminho do Jarmuth, aqui eu estou no passado, aqui eu estou hoje, aqui eu estou no futuro, eu
ando nessa dimensão, porque eu domino essa dimensão. Pastor, e Deus só domina tempo? Não, Deus domina espaço. Como assim, pastor? Veja que a Bíblia Sagrada diz, eu já estou terminando a introdução. Veja o que a Bíblia Sagrada diz. Veja o que a Bíblia Sagrada fala. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, nós somos, a humanidade na face da terra está na casa de bilhão. Concorda comigo? Bilhão, unidade de bilhão, né? Unidade de bilhões. Então, Deus, na sua infinita majestade, Ele fala assim, os céus manifestam a glória de Deus, firmamento, obra de suas mãos. Os céus estão aí para manifestar o quê? A glória de Deus, da grandiosidade do universo. É somente para dizer, o nosso Deus é grande. Só para isso. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é grandioso. Os céus manifestam a glória. Só para dizer, isso aqui é um pouco da minha glória. E como que Ele domina espaço? Vou só te dizer uma coisa. Nós estamos na casa de bilhão de humanos. Se você multiplicar por 1000, vai para a casa de trilhão. Se você multiplicar esse bilhão de gente que tem, multiplicar por 10, por 100, por mais 1000, 1000 vezes 1000, 1 milhão, né? Multiplicar por 1 milhão, vai para a casa de 4 trilhão. 4 trilhão vezes 1000, vai para a casa de quintilhão. Se você multiplicar por mais 1000, vai para a casa de 6 trilhões. É na casa de 6 trilhões, que é o número de estrelas. E a Bíblia diz, Deus chama todas elas. Todas elas. Todas elas. Há 2 meses atrás, pastor Jarmor, 2 meses mais ou menos, o homem enviou uma sonda a Marte. Para você ver o tamanho da glória desse Deus. E aí, se essa sonda conseguisse voar na velocidade da luz, ela ia demorar 150 anos para chegar em Marte. E aí o repórter que estava dando a notícia, ele falou assim, calma aí, é 150 anos para ir e 150 anos para voltar, na velocidade da luz. Irmãos, desculpa, Marte, irmãos, é campo largo aqui, cara. Marte diante do universo está do nosso lado, queridão. Você não está entendendo o tamanho desse Deus maravilhoso. Esse Deus, Ele domina tempo e esse Deus, Ele domina espaço. Os céus manifestam. José não tinha noção, Faraó não tinha noção. Quando falou Deus se apressa, ele não está falando, olha, Deus tem pressa porque ele está velhinho, Deus tem pressa porque ele está perdendo o tempo dele, Deus tem pressa porque ele vai assistir uma série na Netflix, Deus tem pressa porque eu não tenho tempo. Quem não tem tempo, quem é limitado à dimensão de tempo, o William é limitado à dimensão de tempo. Deus, Ele tem todo o tempo que Ele quiser, porque Ele domina o tempo, Ele criou o tempo, Ele é esse Deus que criou tempo, espaço e matéria. Ele é esse Deus maravilhoso. Mas Ele olha para mim e fala assim, em primeiro lugar, William, eu tenho um propósito com a tua vida. E em segundo lugar, eu tenho pressa em fazer porque você não tem tempo. O teu tempo é limitado. E pelo teu tempo ser limitado, eu vou fazer algo na sua vida. Eu vou operar, eu vou trabalhar, você não tem tempo, por você não tem tempo. Aí quando Ele influencia no teu tempo, que é Cronos, aí chegou o tempo de Deus, o Kairos, para você. Ali é Kairos, ali é Kairos. Amados irmãos, e como eu falei, essa repetição, ela poderia ser vista na doutrina,
nos Salmos. Então, eu vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, eu vou usar a própria lei. Moisés está no deserto, já havia fugido do Egito, está ali trabalhando para o seu sogro, olhando o rebanho do sogro, olha para um lado, vê uma sarça queimando, coisa comum do deserto. Sarça queimar em deserto é uma coisa comum. Volta a dar atenção àquilo que ele estava fazendo. E quando ele olha de novo, a sarça não continuava pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Ele pensa direito sobre aquilo, porque sarça é algo muito frágil, é um arbusto extremamente frágil. O fogo era para queimá-la rapidamente. Quando ele chega perto, o seu nome é bradado 2 vezes. Moisés, Moisés. E aí entra a chave de interpretação. Por que Deus não falou só Moisés? Deus chama Moisés, Moisés. Porque eu tenho um propósito contigo. E eu tenho pressa em fazê-lo. Eu tenho pressa em fazê-lo. E ele fala, e qual era a pressa? Tira as sandálias dos teus pés. Nós estamos falando de oração. Ué, pastor, é oração? É. Primeiro passo da oração é tirar as sandálias. Primeiro passo da oração é você arrancar as sandálias. E o que significava tirar as sandálias? Tira as sandálias por quê? Pelo motivo que o lugar que você está é santo. E eu exijo santidade. Independente do que a sandália em si representava, há pessoas que dizem que havia brasões, havia coisas ligadas ao Egito, não importa. O que Deus está falando é ser santo, porque eu tenho pressa em fazer alguma coisa na sua vida. Aqueles que têm uma vida de oração sabem qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente ora. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Perdoe os meus pecados. Mais uma vez eu chego diante do Senhor e te digo, Senhor, eu sou falho. Senhor, se não fosse a tua misericórdia, a tua graça, eu não estaria na tua presença. Não é assim? Não é assim? Não foi assim o Tetelestai, esse vídeo bonito que colocaram aqui? O acesso que nos foi dado. Mas a gente chega com ousadia, diz Hebreus, por quê? Porque foi pago o preço. Mas essa ousadia significa, cheguei, sou eu. Não. A gente chega com humildade. A gente chega dizendo, não sou eu, é Ele. Não é por causa de mim, a dignidade não é minha, a dignidade é dele. Foi Ele quem fez. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Primeiro passo da oração, e faça rápido se você fizer. Santifique-se diante de Deus. Purifique o teu coração. Jogue fora as amarguras da sua alma. Confesse os seus pecados e deixe para alcançar misericórdia. Faça isso diante da presença de Deus. Quando eu cheguei aqui na igreja, estavam os irmãos de joelho. Eu dobrei o meu joelho também. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sou digno de subir no púlpito. O Senhor me chamou, o Senhor me comprou, o Senhor me resgatou. Pastor Jarmuth, quando sobe aqui e faz a primeira oração, ele fala, usa o teu servo, abençoa o teu servo. Por quê? Dependência dele. Amados irmãos, só tira a sandália dos pés quem quer ser escravo dele, escravo por amor. Filho, sim, usava sandálias, mas o escravo que era sovelado, o escravo que podia sair da casa, mas não saía, ele falava, eu vou ficar nessa casa. Por quê? Porque eu amo o meu Senhor. Paulo, ele usa isso em Romanos. Paulo
servo do Senhor. O que é aquele servo? É escravo do Senhor, escravo por opção. Eu amo o Evangelho por opção. Esse amor me constrangeu, que eu disse, eu não tenho mais escapatória, eu quero viver aqui, eu quero morar aqui, eu quero estar contigo aqui, todos os dias da minha vida. Primeira santidade. Vamos pular lá para o Novo Testamento. Podia passar pelo Salmo, né? Senhor, Senhor. Salmo é 27, né, pastor João? Acho que é 27. Senhor, Senhor, diz Senhor, Senhor. E aí ele vem falar. Mas lá na frente, Jesus repete esse salmo dizendo assim: Eli, Eli. Na cruz do Calvário. Alguns olham e falam assim, está clamando por Elias. Olha, está clamando por Elias. Não. Não era Elias. Ele estava falando, Deus meu, Deus meu. Existe um propósito e existe pressa no clamor. Ah, irmãos, oração não é uma lista de pedidos. Eu fico imaginando se João Vitor e Letícia chega para pastor Jarmuth, pastora Débora, e vira esse, ele fala assim, pai, posso ter 5 minutos com o senhor? Com a senhora, mãe? Sim. Olha isso aqui, uma lista de pedidos. Ó. Eu quero isso, eu quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo outro, quero aquilo outro. Tchau. Não, peraí, vem cá. Conversa comigo. Fala comigo. Irmãos, às vezes a gente pede para alguém orar no microfone, né? E às vezes me dava vontade, quando eu dirigi a igreja, de dizer assim, me dá um microfone aqui, querido, pelo amor de Deus. Porque o cara virava para Deus e falava assim, Senhor, eu quero, porque eu quero, Jesus. Dá isso para nós, nem que seja para a nossa igreja. Dá uma igreja para nós em Orlando. Deus! Eu falei assim, não, peraí, cara. Esse cara está orando para quem? Uma lista de pedidos. Ele está achando que Deus é quem? Aladim? Que é só você ir lá e tem 3 pedidos. Dá uma lustrada na lâmpada e você tem 3 pedidos? Imagina um filho teu virando para você e falando assim, pai, eu quero isso. Aí sai. No outro dia ele volta, pai, não esquece da minha calói. Aí vai. Aí volta, isso aí é piada antiga, hein? Ó, pai, não esquece da minha... E volta! E volta! E o cara vai lá 5 vezes e não diz, você está bonito hoje. Você está legal hoje. Caramba, eu estou preocupado com o senhor não dormiu direito? Eu me lembro que meus filhos, quando eram pequenos, eu tenho um que é agarrado e tenho outro. Eu tenho um que tem que pagar para te abraçar. E eu tenho outro que tem que pagar para você ser abraçado, entendeu? Vem cá, meu filho, me dá. Não sei a quem esse cara puxou, mas tudo bem. E esse que é colado, eu me lembro que ele às vezes ficava no meu colo. Ele segurava meu rosto assim. E ele ficava olhando para o meu rosto e rindo. Ele simplesmente ficava contemplando. E aí uma vez me deu uma alerta e falou assim, isso é o clamor e a adoração. Eu ficar olhando para a face do meu Deus. E olhando. Eu não preciso pedir nada. Só estar na sua presença. Só estar do lado dele. Só estar olhando para ele. A minha alma já se enche. A presença dele já me completa. Eu sei que dali o aluguel está pago. Eu sei que dali eu não estou preocupado com as dívidas, com as contas. Eu estou ali. E estando ali, tudo está resolvido. Jesus, quando ele estava na cruz, ele falou, é isso que eu pedi, nesse momento é isso. Aí deixa o pastor Jarmuth eu voltar para o tempo. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. Lembra da linha do tempo? Lembra? Irmãos, eternidade, a palavra eternidade fala de futuro e passado.
Não precisa ter duas eternidades. Mas porque a eternidade foi seccionada. A eternidade, a dimensão de tempo, foi seccionada de eternidade para trás e de eternidade para frente. Exatamente quando Jesus na cruz do Calvário diz: Deus meu, o Senhor me desamparou. Ali o tempo foi seccionado e a eternidade para trás era uma e para frente é nova eternidade com Jesus Cristo. Nova eternidade com Jesus. Você olha e eles: por que o Senhor me desamparou? Eu contemplava a tua face e o pecado da humanidade vem sobre mim para eu pagar esse pecado, e tu és santo. Clamor. Em primeiro lugar, oração exige santidade com pressa. Segundo, oração exige contemplação e clamor. Contemplação. Isso é oração. Orar não é uma lista de pedidos. Orar é contemplar a sua face. Orar é desfrutar da sua presença. Mas deixa eu pular para doutrina. Filipenses capítulo 4, versículo 4. A Bíblia Sagrada diz assim: regozijai-vos. A gente vai estudar isso na escola da palavra, né? Porque Filipenses é uma carta de prisão. Eu não sei se tem a lição de regozijo, mas Filipenses é a carta de prisão e a carta da alegria. Por 6 vezes, Paulo, numa cadeia, preso, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Mas o senhor não está preso, como é que o senhor está mandando? É a mesma coisa, alguém que está passando uma dificuldade enorme e vira para alguém e fala assim: se alegra no Senhor, meu irmão. Meu irmão, se alegrar como? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. E ele repete: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E por que tem isso? Aí tem a chave escatológica. Porque Deus tem um propósito na sua alegria. E porque Deus tem pressa em você se alegrar. Irmãos, a construção dessa alegria não é uma construção circunstancial, isso é óbvio. Essa alegria de Paulo não é uma alegria que, por ser festa de aniversário, que é circunstancial. Não é porque, que nem um irmão, louvado seja Deus na vida do irmão, que passou num concurso dificílimo. É uma alegria, mas a alegria, por ser uma alegria tremenda, eles estão gratos a Deus, deram cultos de ação, dedicaram esse culto em ação de graça ao Senhor, deram uma oferta de ações de graça ao Senhor. Mas observa, o senhor quer falar, meu pastor? Meu Deus, se o senhor quiser falar, meu pastor, se o senhor quiser eu parar agora, o senhor assume, o senhor termina a mensagem. Tu é o cara aqui, rapaz. Não é só porque você é o pastor da igreja, não. Em qualquer lugar eu faria isso. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Não é só uma alegria, mas é circunstancial a alegria do irmão. Porque é um momento que ele passou. Mas é interessante, irmãos, que o apóstolo Tiago diz assim: tende grandes alegrias quando passarem por tribulação. Aí tu olha assim e fala assim: tá maluco, né? Se estiver na tribulação, eu não vou murmurar, mas também fazer festa também está de brincadeira. Mas é mais ou menos isso que Deus quer. Voltando agora para Êxodo, não erra de novo não, agora é Êxodo. Voltando agora para Êxodo, Moisés se apresenta depois daquele episódio da sarça. Se apresenta diante de Faraó. Faraó começa a negociar com ele. Não vai, adora aqui mesmo. Não vai longe. Vai só os homens, deixa as mulheres e as crianças. Depois ele fala: não, os rebanhos não vão não. Vai a família toda, mas deixa os rebanhos. Tem gente que está nessa quarta etapa, né? Vem ele para a casa do Senhor, vem a família para a casa do Senhor, mas os rebanhos não vêm. Ok.
Corta aqui, porque a palavra de oferta foi excelente, não precisa falar mais nada. Mas, queridos irmãos, observe comigo. Deus vira para ele e fala assim: Moisés, até agora, até a 9ª praga, eu envergonhei os deuses do Egito. Havia Deus para o rio Nilo. Havia Deus, Hecate, que era uma deusa parecida com uma rã. Havia um Deus que era de moscas. Havia um Deus do ecossistema. Deus da colheita, foi humilhado por uma chuva de pedras. Havia um Deus que cuidava dos rebanhos, foi humilhado também. E Deus vem humilhando os deuses do Egito. Só que o povo não fazia nada. Você percebeu? Deus usava Moisés, ia diante de Faraó. Let my people go. Não pode ir. Não, eles não falavam inglês, falavam hebraico. Deixa meu povo ir. É porque tem um hino lindo, né? Um hino lindo. Deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. Não vou deixar não. Ok. Mais praga. Moisés voltava. Deus estava usando Moisés. Na última praga, o que aconteceu? Última praga. Páscoa. Deus virou e falou assim: vocês vão ter que fazer uma festa. Não, mas espera aí, eu ainda estou no Egito. Não importa. Eu quero alegria. Eu quero festa. Eu quero celebração. Porque o que eu vou fazer no Egito vai ser grande. E se vocês têm fé, vocês vão celebrar antes da vitória chegar. Vocês vão fazer uma festa. E olha, essa festa vai ter comida. Essa festa vai ter bebida. Essa festa vai ter um pouquinho de ervas amargas, porque vocês vão comer carne. E carne pode dar um problemazinho de fígado. Então eu já estou preparando boldo para vocês. Olha, queridos, vocês vão comer nessa festa. E olha, é para comer o cordeiro todo. Não é para deixar para o outro dia. Mas só tem eu, Débora, João, Vitor e Letícia. Pega o William e entrar para tua casa. É para comer o cordeiro todo. Tu não vai. Traz a Bianca, traz o William, traz o André. O Pedro já está casado, ele que se vira com a esposa. Traz ele. Traz eles para você e vai comer o cordeiro todo. Por quê? Porque hoje vai ter livramento do Senhor. Deus quer alegria. Alegria por aquilo que Ele vai fazer. Irmão, não ora triste não. Quando você dobrar o teu joelho, vai com santidade, vai com contemplação e vai com alegria por aquilo que Ele vai fazer. Celebra Deus. Celebra Deus. Pastor Jarmuth, como é que estão as coisas? Hoje, mas deixa eu falar uma coisa. O que Deus me prometeu, se eu fechar o olho, eu já encosto nesse negócio. Segunda-feira próxima passada, eu estava numa igreja, ministrando numa igreja, ligada à Assembleia de Deus de Madureira. Não sei se vocês sabem, o Centro-Oeste, praticamente, Madureira, irmãos da Assembleia de Deus de Madureira, um grande ministério. Tem uma igreja lá lindíssima, chamada Catedral Baleia, parece uma baleia mesmo, linda. Se você depois senta na internet e vê. Estava ministrando nessa igreja. Inclusive amanhã eu vou ministrar lá de novo. E aí, uma senhora, uma pastora, uma mulher de Deus virou para mim e falou assim: pastor, Deus está me mostrando que o Senhor muitas vezes disse para ele: não vai dar tempo. Senhor, não vai dar tempo. Irmãos, é exatamente isso que eu digo para Deus. De vez em quando eu dobro meu joelho e falo assim: Jesus, sabe aquele negócio que o Senhor me prometeu? Eu estou feliz, Senhor. O Senhor não precisa fazer não. Porque o tempo está passando. Não vai dar tempo. E Deus vira para mim e fala assim: seu bobo, porque é assim que Ele trata comigo, né? Ele fala assim: ô seu verminho de Jacó, bichinho de Jacó, deixa eu falar um negócio contigo. José, numa noite ele dormiu na cadeia, na outra noite ele estava dormindo no palácio. Eu preciso de um dia para cumprir todas as coisas que eu tenho na tua vida.
Essa mulher de Deus olhou para mim e falou muitas vezes, você vira, porque, irmãos, eu sei que a gente canta aqui de joelho é melhor. Mas, na verdade, eu gosto de orar andando. Então, eu saio de vez em quando para um parque, e eu ando nesse parque e vou adorando a Deus. E vou louvando, e às vezes tem gente que passa, me vê chorando e fala, esse cara é doido. Mas eu não estou nem aí. Eu estou orando ao Senhor. E amados irmãos, e ela virou e falou assim, eu te vi naquele lugar amplo, aberto. E você falando, Deus, não vai dar tempo. Eu te digo, meu servo, eu só preciso de um dia para mudar a tua história. Irmãos, como que não se alegra com Deus desse? Um Deus que um dia, uma hora, Ele pode mudar a história da tua vida. E um dia, pastor Jarmuth, para terminar, eu amo a palavra do Senhor, que diz no Salmo 3, oh, como tem multiplicado os meus inimigos, muitos são os que levantam sobre mim, e dizem, não há salvação para ele em Deus, e tem uma palavra ali no meio, Selá. Selá é uma palavra que o Mateus conhece bem. Selá. O que é Selá? Selá é a altura do tom, ou uma pausa na música. Você sabe que salmo é cantado, né? Então, quando eles estão aqui louvando a Deus, que imperceptivelmente, porque eu irmãos, até batendo palma e desafino, mas quando eles estão cantando aqui, que eles sobem um tom, dá para sentir que eles sobem um tom na música. A música ela fica mais alegre, a música ela fica mais ampla. Música em menor, em tom menor, ela é mais triste. Mas música que sobe um tom, você se alegra mais. E aí eles fazem esse mecanismo aqui junto com os músicos. Selá era isso, subiu o tom. E aí ele fala assim, depois que ele sobe o tom, ele fala, mas tu, Senhor, é o meu refúgio. Ele começa a olhar para Deus. Antes ele olhava para o problema, agora eu estou olhando para Deus. Os meus inimigos se levantam. Muitos se multiplicam e dizem contra mim, não há salvação para ele, mas tu, Senhor. Ai, irmão, aí a coisa muda. Aí tem um outro Selá, que ele celebra. E ele termina dizendo assim, a salvação vem do Senhor. E sobre o seu povo seja a sua bênção. Mas aí ele, no final do salmo, ele tem um Selá. Eu falo, mas deve ser o final ali da música, né? Aumentou um tom, ou deu uma pausa. Irmãos, a NVT traduziu Selá com interlúdio. Sabe o que é interlúdio? Existe o prelúdio. Eu já preguei em igreja, pastor Jarmuth, muito mais do que eu, já deve ter pregado em igreja que tinha prelúdio. O que é prelúdio? Você entra para o culto, tem um piano tocando, antes de iniciar o culto. Os irmãos já entram, já oram. Várias igrejas que eu já fui, tem pós-lúdio. O que é pós-lúdio? O pastor dá a bênção, os irmãos não saem correndo, eles sentam, 30 segundinhos, meditam e saem educadamente. Educadamente. Pós-lúdio. E tem igrejas que tem interlúdio. Eu fui em uma igreja só que tinha esse negócio. Eu achei muito engraçado. Porque era um tempo para distribuir água na igreja. Também não era a igreja desse tamanho. Mas distribuir a água. É interessante. Interlúdio. Interlúdio é um negócio no meio do culto, no meio da adoração, no meio do salmo. Interlúdio não é no final. Sabe por que o salmista colocou lá no final? Ou Deus inspirou o salmista para colocar o Selá lá no final? Porque ele está dizendo, não acabou aqui. O hino não acabou aqui. Os teus inimigos se multiplicaram. Você viu que o teu Deus é grande. Na terceira parte, ele interveio na tua história. E acabou o salmo. O salmo acabou. Mas Deus está continuando a música da tua vida para te dizer, você vai ter tempo de desfrutar da vitória que Deus vai mandar para a sua vida.
não dá mais tempo. Deus vai fazer. Eu venho como homem de Deus nessa manhã profetizar não só para os meus companheiros, para os meus irmãos, vencedores renovados, mas para toda a igreja de Curitiba, para dizer que não só vai dar tempo, Deus ainda vai prolongar o salmo da tua vida, para você desfrutar da vitória que Deus vai enviar. Você pode ficar de pé, por favor, com a permissão do pastor da igreja? Quem sabe nessa manhã não há alguém que deseja voltar para Jesus. Quem sabe nessa manhã não há alguém que deseja entregar sua vida a esse Deus maravilhoso. Pastor, Deus tem propósito comigo? Tem. E eu te digo mais, Deus tem pressa em fazer na tua vida. Por que Deus tem pressa, pastor? Porque eu não tenho tempo. Perdão, Ele tem tempo. Eu não tenho tempo. Os demais irmãos que estão aqui, todos nós temos prazo de validade. Mas o nosso Deus, Ele vai intervir. Ele vai vir até você, vai te abençoar, e você vai ter tempo de desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Mas você precisa fazer uma aliança com esse Deus. Uma aliança com Deus. Eu gosto de dizer que receber a Cristo como Salvador é como se você estivesse dirigindo um carro. Oh, muito obrigado, querido. Eu tenho um lencinho aqui, eu que sou displicente. Um salmo. Dirigir um carro. O carro é o carro da tua vida. Carro da sua vida. E você está dirigindo o carro da sua vida para o futuro, para frente. Você olha assim num cantinho e vê Jesus. Aí você para o carro e fala: Jesus, o senhor aqui? O senhor quer uma carona? Ele fala: quero. Você está indo para onde? Ele: para o futuro aí, Jesus. Ele: não, estou indo para lá também, para o seu futuro. Aí ele entra no carro da sua vida. Que bênção, né? Você continua dirigindo o carro. Mas a estrada da vida não tem sinalização. Você já percebeu isso? Não tem assim, curva perigosa à frente. Não tem. Quebra-molas à frente a 100 metros. A estrada da vida não tem isso. Você que tem que discernir. E aí você olha e fala: tá tranquilo, enfia o pé na tábua, acelera o carro e vai fundo. Só que quando chega lá na frente, uma curva de 90 graus, você quase capota esse carro. Jesus olha para você, ele é muito educado, ele é um príncipe. Ele pensa, mas não fala: tu dirige mal, hein, cara? Mas ele não vai falar isso para você. Até que chega um momento na sua vida que você olha para ele e fala: o senhor sabe dirigir? Ele fala: sua vida? Essa é a coisa mais fácil para mim. Você encosta o carro. Você sai do volante. Jesus sai do banco do carona. Aceitar a Jesus é quando Ele assume o volante. Quando você dá carona para Jesus, você vai até conversando com Ele. Mas quando Ele assume o volante da sua vida, o carro é seu, a vida é sua, mas quem dirige é Jesus Cristo. Aceitar a Jesus é isso. É você sair do carro, do volante, e sentar no banco do carona e deixar Jesus dirigir a sua vida.